Tu pode ter a decoração mais linda do mundo, tu pode ter investido em móveis, em tapetes, em quadros, em marcenaria sob medida, mas se a tua iluminação estiver errada, a tua casa nunca vai ser verdadeiramente aconchegante. E eu não estou exagerando. A iluminação tem o poder de valorizar completamente um ambiente, mas também pode deixar a tua casa com aquele aspecto frio, com cara de loja, sabe? O pior, consultório dos anos 90, sabe? O problema é que a maioria das pessoas só percebe isso depois que já está tudo pronto. Mas hoje eu vou te mostrar os erros mais comuns de iluminação e, claro, né, como resolver cada um deles sem quebrar parede, sem obra, sem dor de cabeça nenhuma. Eu sou a Fernanda, arquiteta de interiores, especialista em cores, e hoje nós vamos falar sobre iluminação. Então já deixa teu like, te inscreve aqui no canal, porque por aqui a gente fala sobre decoração intencional todos os dias. A iluminação é uma das ferramentas mais poderosas de manipulação das sensações dentro de um ambiente. Uma mudança muito simples, muitas vezes já é mais do que suficiente para transformar toda a atmosfera do teu ambiente. Por isso que é essencial saber fazer boas escolhas, né, para evitar alguns dos erros clássicos que acabam impedindo que o teu ambiente atinja o alto nível de conforto. Por exemplo, um erro clássico, achar que aquela lâmpada no meio do teto resolve tudo. Eu sei que é comum, né, que a gente tem aqui no Brasil só um ponto de iluminação em cada ambiente, a maioria das casas é assim, mas essa luz de cima, essa luz chapada que ilumina o ambiente todo por igual, ela elimina todas as sombras, ela tira toda a profundidade dos móveis, ela deixa o ambiente totalmente plano, sem aconchego, sabe? Essa profundidade que ela tira é algo fundamental para que a gente consiga ler aquele ambiente como um ambiente aconchegante, um ambiente que dá vontade de permanecer. Na maioria das vezes, esse ponto de luz no teto, assim, no meio do ambiente, nem é suficiente. Então, o que a pessoa faz? Vai lá e coloca uma lâmpada mais forte na tentativa de trazer uma sensação melhor para o ambiente. E é aí que o erro é sacramentado de vez. Porque o segredo de uma boa iluminação não é uma luz forte, é a criação de cenários de iluminação. A tua casa, ela precisa ter diferentes pontos de luz para trazer a sensação certa na hora que tu precisa dessa sensação. Porque pensa comigo, a gente não vive a casa do mesmo jeito o dia inteiro, né? Não é a mesma luz que tu quer quando tu chega em casa cansado do trabalho, ou quando tu quer receber os amigos, né? E quando tu vai fazer uma faxina, por exemplo. Entende? Por que uma única luz no teto não vai resolver a tua vida? Agora imagina comigo assim, uma cena bem comum. Tu decidiu fazer um jantar intimista para pessoas muito especiais da tua vida. Aí tu prepara uma mesa bem bonita, né? Te certifica de que a comida tá maravilhosa, incrível. Aí a tua única opção é aquela luz branca e forte no meio do teto. Para mim, sinceramente, já impede de ser um jantar intimista, sabe? Não vai ser um jantar intimista de verdade, sabe? Porque não adianta, não vai ficar tão agradável, não vai dar vontade de ficar conversando por horas como se ele tivesse uma outra iluminação. Agora, imagina esse mesmo jantar com as mesmas pessoas, só que com uma iluminação mais baixa, uma iluminação quentinha, uma luzinha indireta, um abajurzinho no canto. Ai, gente, é outra experiência, deixa o ambiente muito mais agradável, o ambiente fica tranquilo, fica mais intimista mesmo, sabe? E eu sei o que tá passando na tua cabeça agora, né? Eu sei que tu tá pensando que vai te exigir um alto investimento, ou então que vai ser algo complicado, mas eu te garanto que não vai, é muito simples, muito mais simples do que tu imagina. Tu consegue fazer esse efeito com uma fita de LED em um móvel, uma arandela, uma luminária de piso ou um simples abajur. E assim, gente, o abajur é democrático, tu encontra opções lindas, maravilhosas, de vários estilos, preços acessíveis, tu pode espalhar vários pelo teu ambiente, sabe? Aquele tipo de coisa que tu liga
e automaticamente o teu ambiente já se transforma. Então, invista em abajures. Pode ter mais de um, pode colocar 3, 4, 5 no mesmo ambiente, não tem problema. Tu pode ligar todos de uma vez, tu pode ligar um, outro. O importante é ter possibilidades, é poder atingir aquela iluminação perfeita para aquele momento, para aquela sensação que tu tá buscando. O erro número 2, inclusive, está diretamente ligado a isso. Não adianta tu ir lá comprar um abajur bem bonito e colocar uma lâmpada fria. Gente, usar luz branca fria dentro de casa destrói qualquer decoração, né? Se tu almeja ter uma decoração aconchegante, esquece luz branca, esquece luz fria. Eu vou ser bem sincera, tá? Muito sincera. Eu não uso luz branca em nenhum projeto meu, nem neutra, em nenhum ambiente residencial, nem na cozinha, nem no banheiro, em lugar nenhum. Eu sei que muita gente acha que a luz amarela não ilumina tanto quanto a branca, mas isso é um mito, tá? Isso não é verdade. O que define o quanto a lâmpada vai iluminar não é a cor da luz dela, é a quantidade de lumens. Se uma lâmpada branca e uma lâmpada amarela tiverem os mesmos lumens, elas iluminam exatamente igual. A quantidade de lumens é uma informação que tu encontra nas caixinhas das lâmpadas, tá? Toda lâmpada, toda fonte de iluminação vai conter ali a quantidade de lumens. Então fica de olho nisso quando tu for comprar tua lâmpada. Se tu prefere luz branca, eu te entendo, tá? De verdade, assim, eu te entendo, porque eu já fui a pessoa que escolhia luz branca, colocava luz branca em tudo. Mas eu era assim porque eu acreditava que deixava o ambiente mais limpo, mais iluminado, sabe? Até mais feliz, mais alegre. Mas quando eu comecei a estudar a relação do nosso corpo com os ambientes, quando eu me aprofundei na neuroarquitetura, eu entendi algo que muda completamente a forma que eu ilumino as casas hoje. Uma coisa chamada ciclo circadiano. O ciclo circadiano é um relógio biológico natural do nosso corpo. Ele ajuda a regular fatores muito importantes como o nosso sono, a nossa disposição, a nossa produção de hormônios e até mesmo o nosso humor. Tá? Tudo isso de acordo com a luz que a gente vai recebendo ao longo do dia. O nosso corpo naturalmente responde melhor à luz quente porque ele se aproxima da forma como a gente percebe o sol no final da tarde. Então ele ajuda o corpo a desacelerar, a relaxar, a produzir mais melatonina, que é o hormônio do sono, né? Muito importante para a gente dormir bem, ter uma noite agradável. Já a luz fria faz o oposto. Ela ativa, ela desperta, ela coloca o corpo em estado de alerta. Agora, imagina comigo, tá? Passar o dia inteiro fora, trabalhando, cansado. Aí chega a noite, quando a gente deveria desacelerar, a tua casa simplesmente te mantém em alerta, né? Não tem decoração que compense isso, gente. Simplesmente não tem. Por isso, o ideal é utilizar lâmpadas de temperatura quente, entre 2.700 e 3.000 K, sendo a 3.000 K a menos amarela. Então, se tu quiser, tu pode começar por ela, né, até ir se acostumando. Foi o que eu fiz na época. Eu fiz uma mudança gradual e eu te aconselho que faça isso também. E outra, tu não precisa começar trocando a luz geral, a tua luz branca pela amarela. Começa pelos abajures, vai começando até tu te acostumar totalmente, né? Mas agora, se tu quer um nível extra de aconchego à noite, o meu truque favorito é utilizar luz âmbar no abajur, tá? A lâmpada âmbar, ela tem uma luz mais alaranjada, assim, e é extremamente confortável. Aqui em casa, eu uso em todos os abajures e também na minha sanca. Eu tenho uma sanca aqui, e eu tenho duas fitas de LED nela, tá? Uma amarela e outra âmbar. Quando eu quero assistir um filme, eu ligo a âmbar. Quando eu vou receber uns amigos para jantar, por exemplo, eu ligo a amarela, tá? E o mesmo, é o mesmo ambiente, mas a sensação muda completamente. Inclusive, eu raramente utilizo a minha luz do teto, tá? Eu tenho uma luz principal aqui na sala e tenho também no quarto, mas eu nunca ligo. É sempre luz baixa, tá? Nem o Racho, o meu cachorro, quando fica sozinho, ele fica com a luz do teto. Eu deixo ele num ambiente bem aconchegante, assim, bem confortável, para ele não sentir minha falta. E já que a gente falou de fita de LED, né, já que nós estamos nesse assunto, vamos ao erro
número 3. A fita de LED é uma excelente alternativa de iluminação complementar, de forma moderada, tá? Moderada. Fita de LED é uma coisa que a gente precisa usar com sabedoria, tá? Tá muito na moda aí fita de LED por tudo, mas calma. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo só sobre isso. Me conta aqui nos comentários que eu conto tudo sobre fita de LED, tá? Mas, resumindo, eu gosto de utilizar sempre de forma estratégica em alguns mobiliários para que o meu cliente possa utilizar o móvel como um dos pontos de criação de cenário de iluminação. Mas tem uma coisa que precisa tomar muito cuidado, tá? Eu realmente não gosto e eu vou te dar a dica para não acontecer aí na tua casa. Sabe quando tu coloca uma fita de LED no móvel e tu consegue ver cada pontinho de luz refletido, sabe? Marca todos os pontinhos assim, bem marcadinhos. Isso desvaloriza muito o acabamento da marcenaria. Sabe, passa uma sensação de, sei lá, meio de improviso, sabe? Mesmo que o teu móvel tenha sido assim impecavelmente bem feito, vai desvalorizar. Então, para evitar isso, tu precisa prestar atenção em um detalhe. É um detalhe técnico, tá? Mas é muito simples. Tu precisa ver a quantidade de LEDs por metro de fita. Quanto menos pontinhos tiver, mais espaçados eles serão. E quanto mais espaçados eles forem, mais ele vai marcar. Então, o ideal é usar a fita com no mínimo 120 pontos por metro, tá? Ou então, optar pela fita Cobb. A fita Cobb é uma fita que ela tem a luz contínua, assim, é como se fosse uma linha. Ela não tem nenhum pontinho. O acabamento fica muito mais limpo, muito elegante e tu não precisa se preocupar com esses pontinhos marcando, tá? Porque não vai acontecer. É um detalhe, mas é um detalhe que faz muita diferença, mesmo que ele seja pequeno. O erro número 4 tem a ver com a posição da iluminação, tá? Então, antes de sair colocando ponto de luz por tudo, tu precisa se perguntar, qual é a função dessa luz? No banheiro, por exemplo, no banheiro que tu usa todos os dias. Colocar uma luz em cima da cabeça, sabe, aqueles spots decorativos, é uma péssima ideia. Uma péssima ideia. Essa luz de cima, ela cria sombras assim no rosto que dificulta a maquiagem, dificulta na hora de fazer a barba e até assim nos cuidados com a pele, sabe? É uma luz que atrapalha, deixa a gente feia, esquisita, não é legal. A luz precisa vir de frente, tá? Sempre de frente, de preferência no espelho, para a iluminação ficar homogênea, para não ter nenhuma sombra esquisita no teu rosto. Isso serve para banheiros do dia a dia, tá? Lavabo é iluminação decorativa, para uso eventual, pode usar, pode fazer como tu quiser, tá? Não tem problema. Outro erro clássico que eu tenho aqui na minha casa, luz em cima do sofá. Esse projeto não é meu, tá? Mas provavelmente a intenção tenha sido valorizar a parede, que era lisa, tá? Então não sei. Essas molduras aqui, os boiseries, fui eu que coloquei, não tinha nada. Acontece que tu senta no sofá para assistir TV, essa luz vem direto no teu olho, ela incomoda demais, ela causa ofuscamento. Então, se tu quiser utilizar uma iluminação no teu sofá, esteja ciente disso, que ela vai ser utilizada para decoração, tá? Para iluminação mesmo durante o uso, não funciona. E agora nós vamos para a cozinha, porque, gente, na cozinha tem um erro que eu acho assim que já tá quase virando uma regra, porque todo mundo comete esse erro, é o que eu mais vejo nas cozinhas. É um ponto único de iluminação no teto e pronto. Só que isso, ao utilizar a bancada, né, quando tu tá ali cozinhando, no fogão, tu fica de costas para a luz. O teu próprio corpo cria uma sombra na bancada. Ou seja, a luz do teto que deveria ser funcional, não funciona, porque a bancada onde tu tá trabalhando, onde tu fica fazendo ali os preparos, fica escura. Então, a solução é iluminar embaixo do armário aéreo, iluminar direto ali a tua área de trabalho. Se tu tá planejando os móveis ou se tu tá em etapa de marcenaria, pode colocar ali uma fitinha de LED embaixo que já é suficiente, tá? Agora, se eles já estão prontos, tem aquelas luzinhas portáteis que carregam USB, sabe? Que não precisa de ponto elétrico, são ótimas para isso. Eu usei uma dessas lá no banheiro da minha mãe e, gente, ficou ótimo, assim, até eu me surpreendi, porque ela tem um sensorzinho de presença, sabe? Então, assim, ó,
perfeito. Eu vou deixar o link dessa luz que eu comprei lá pro banheiro da minha mãe aqui no comentário fixado, tá? Pra te ajudar caso tu tenha o mesmo problema, então clica ali. É bem baratinho, assim, muito, muito, muito legal mesmo, tá? Agora, se tu precisa criar novos pontos de luz ou de tomada, para criar esses cenários, né, se o que tu tem aí não é suficiente e tu não pode quebrar as paredes, existe uma solução maravilhosa chamada eletrofita. Ela não é super baratinha, tá? Mas é mais barato que mandar rasgar as paredes, tá? Então, assim, ela é um adesivo condutor que tu cola na parede ou no teto, né? Tu puxa ali do ponto existente até o ponto que tu precisa, que tenha um outro ponto, e aí tu vai colocar essa malha que vem junto, vai passar a massa por cima, vai pintar e pronto, fica maravilhoso, fica igual, nem parece que foi mexido ali naquela parede, tá? Então, assim, conversa com o teu eletricista sobre isso, porque é uma solução moderna, limpa, é perfeita para quem quer melhorar a iluminação, mas não pode fazer obra. E, gente, decorar com intencionalidade é isso, tá? É entender que a luz não serve só para enxergar melhor, ela serve para ajustar a sensação que nós sentimos nos ambientes, para a gente manipular e obter o resultado que a gente deseja. Inclusive, lá no Clube Secreto de Senhoras, a gente fala muito sobre como esses detalhes do ambiente moldam o nosso bem-estar e a nossa postura diante da vida. Se tu quiser fazer parte da nossa comunidade, ou se tu quiser conhecer os conteúdos que tem disponível, dá uma voltinha por lá, eu vou deixar o link aqui no comentário fixado, então clica lá, vai conhecer o nosso clube, quem sabe fazer parte da nossa comunidade. Será muito bem-vinda, tá bom? E agora, como sempre, eu quero saber de ti, me conta aqui nos comentários se tu identificou que tem algum pontinho de iluminação aí na tua casa que pode melhorar. E se esse vídeo foi útil pra ti, não esquece de deixar o like, um beijo e até o nosso próximo encontro.